E aí, galera, bem-vindo ao canal do Matingo. Hoje eu vou mostrar para vocês como simplificar e ampliar frações. Vamos lá! Gente, para que você precisa simplificar ou ampliar uma fração? Primeiro, você precisa isso muito quando você tem cálculos com frações. Por exemplo, você quer adicionar duas frações, mas eles não são do mesmo tipo. Ou você quer uma fração mais simples. Por isso, hoje, eu tenho dois exemplos para cada um para mostrar para vocês como funciona isso. Então, vamos começar com a simplificação de frações. Eu tenho um exemplo aqui para vocês. 50 dividido por 200. Primeiro, você tem que entender como chamar esses números. A 50 é o numerador e 200, esse número embaixo, sempre é o denominador. E, gente, a simplificação é muito importante para entender esses números mais. Você pode ver aqui, esse exemplo, os números são muito altos. Então, você pode simplificar essa fração muito fácil. E assim, você começa sempre e pensa, com qual número eu posso dividir os dois números? Por exemplo, você pode começar com o 2, né? Então, o 200 você pode dividir com 2 e a 50 também. Então, você ainda pode simplificar esse número. Vamos começar aqui com 200. Dividido por 2 é quanto? É 100. Então, você escreve 100 aqui. E agora você faz a mesma coisa com o numerador. 50. 50 dividido por 2 é quanto? É 25. Então, a fração 25 dividido por 100 é a mesma coisa do que a outra no começo. E agora você pode escrever aqui que você dividiu isso por 2. Nós vamos precisar isso mais no final. Eu vou explicar para vocês depois por quê. E agora, de novo, você pode fazer a mesma coisa aqui. Você de novo vai olhar com qual número eu posso dividir os dois números, o 25 e o denominador 100. Então, com 2 essa vez, com 100 esse denominador é possível, mas 25 não. Então, procura mais. 3 também não é possível por causa do 25. 4 também não é possível. Mas agora, já pode ver no começo, talvez, os dois números você pode dividir com 5. Então, você faz a mesma coisa do que antes. 100 dividido por 5 é quanto? É 20. Então, você escreve 20. E 25 dividido por 5 é 5. Então, a fração mais simplificado é 5 dividido por 20. E agora, de novo, você vai escrever esse dividido por 5 aqui para lembrar isso. Nós vamos usar isso depois. Agora, de novo, a mesma coisa. Com qual número você pode dividir os dois números para simplificar? De novo, com 2 não. Com 3 não, por causa do 5. Com 4 também não. Com 5, você pode dividir os dois. Então, 20 dividido por 5 é 4. E 5 dividido por 5 é 1. É fácil. Então, agora você tem o resultado mais simplificado. Não pode simplificar mais, porque o 1 já é o mais simplificado aqui, né? Então, isso significa que 1/4, essa fração, é a mesma coisa do que antes. 50 dividido por 200. E na prova, gente, o professor muitas vezes quer saber qual é o máximo divisor comum da fração no começo. E isso agora pode calcular muito rápido e muito fácil com esses números que você salvou. No começo, você dividiu por 2, e depois por 5, e depois por 5. E agora, você pega esses números e multiplica isso. 2 vezes 5 vezes 5. Então, quanto é? 2 vezes 5 é 10. E isso mais vezes 5 é 50.
Isso significa que o máximo divisor comum é 50. Então, você já poderia fazer no começo, na primeira fração, simplificar muito mais rápido e dividir os dois números por 50. 50 dividido por 50 é 1, que temos no resultado no final. E 200 dividido por 50 é 4. E já tem o resultado mais fácil, mais rápido. Mas isso é um pouco mais complicado, então no começo, gente, às vezes não dá para ver e faz essas etapas cada um para cada um. Então, vamos olhar para um outro exemplo aqui. Agora, o numerador é 750 e o denominador é 300. Mas o jeito como vamos simplificar a fração é a mesma coisa. Você, de novo, procura um número que pode calcular os dois. Também pode fazer 2 de novo, mas vamos tentar 3. Então, se você dividir os dois números com 3, 300 dividido por 3, muito fácil, é 100. 750 dividido por 3 também é um pouco mais difícil, mas também dá para calcular na cabeça. 250. E agora, gente, quando você está vendo 2 zeros no final, já poderia isso fazer no começo, você sempre pode dividir os dois números com 10. Então vamos fazer isso agora. O 100 dividido por 10 é 10. E 250 dividido por 10, 25. Você só tem que excluir o zero. E agora, gente, vamos fazer o quê? Nós podemos ainda simplificar essa fração. Com 2 não é possível por causa da 25. Com 3 também não. Com 4 também não. Sempre por causa da 25. Com 5 é possível. Então, vamos dividir por 5. 10 dividido por 5 é 2. E 25 dividido por 5 é 5. E agora já temos a fração bem mais simplificada do que antes. E talvez, gente, o professor aqui de novo pergunta qual é o máximo divisor comum. E nós vamos pegar de novo os números que dividimos antes. Então, aqui é 3 vezes 10 vezes 5. 3 vezes 10 é 30 vezes 5. 30 vezes 5 é 150. Então, o máximo divisor comum é 150. Já no começo, você poderia fazer de novo tudo dividido por 150 e o resultado seria também 5 dividido por 2. Isso foi a simplificação de frações. Agora, gente, vamos para a ampliação de frações. Você talvez se pergunta por que ampliar uma fração? Antes, simplificar faz sentido para entender a fração mais fácil. Mas também ampliar você vai precisar muitas vezes. Imagina agora que você tem a metade de uma torta. O numerador aqui, o 1, significa essa coisa azul que você tem. Você tem a metade. Então, um pedaço. E o denominador significa em total. Tipo, os dois pedaços. Essa parte que as pessoas, por exemplo, já comeram e essa parte que você ainda tem. Então, você tem um pedaço e no total foram 2 pedaços. Então, a fração fala quando você tem ainda. E agora, imagina que você quer dividir essa parte que você tem com mais pessoas, mas você ainda quer saber quanto você tem no total, da torta no total. Então, agora, como eu falei antes, o denominador sempre são os pedaços no total. E agora você tem 1, 2, 3, 4 pedaços no total. Então, o denominador é 4. E agora você quis dividir para 2 pessoas, né? Então você tem 2 pedaços. Então, aqui no azul, 1, 2. O numerador é 2. E agora você pode ver que 2 dividido por 4 é a mesma coisa do que 1 dividido por 2. Mas no cálculo, o que você fez na verdade? 1
e 2 no resultado. Então, você multiplicou o 1 com 2. Também no denominador. 2 vezes 2 é 4. Então, na verdade, você multiplicou tudo com 2. E agora, gente, imagina que 8 pessoas querem comer. Então, aqui você tem 8 pedaços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços do azul que você ainda tem. Então, o numerador é 8. Mas no total, seriam seu parte da torta seria quanto? Aqui, 1, 2, 3, também 8. Então, 8 mais 8 é 16. Então, 8 pedaços do que no total 16 pedaços vocês ainda têm para dividir. E você fez o quê na matemática aqui? Você multiplicou o número 2 com 4 e também o número 4 com 4. E agora você pode fazer isso mais vezes. Por exemplo, você pode multiplicar essa fração agora com 10 e o denominador seria 160, né? 16 vezes 10 é 160. E o 8 vezes 10 é 80. Então, a fração com o numerador 80 e denominador 160 é a mesma fração do que 1 dividido por 2, a metade. Então, de novo, você pode fazer a mesma coisa como antes na simplificação. Qual é o máximo divisor comum dessa fração agora no final? De novo, você multiplica esse 2 do começo, 4 e vezes 10. 2 vezes 4 é 8. E 8 vezes 10 é 80. Então, o máximo divisor comum é 80. E agora, para entender, essa fração aqui no final, 80 dividido por 160, dividido por esse máximo divisor, é a fração no começo, a metade. E assim, eu espero que você entendeu melhor. Mas vamos fazer um segundo exemplo para entender isso mais. Vamos fazer a mesma coisa, ampliar essa fração. Gente, você se perguntando talvez com qual número ampliar? Isso sempre depende muito do exercício que você tem. Se você tem adicionar frações de um jeito e talvez o denominador tem que ser 10 e não só 2. Nesse caso, por exemplo, vamos fazer assim. Imagina você tem que adicionar essa fração com uma outra fração, com um denominador 4. Então, esse tem que ser 4 também. Então, agora você vai ampliar essa. Você vai multiplicar os dois números com 2, por exemplo. O numerador e denominador. Então, vamos fazer isso. 5 dividido por 2. Vamos pegar o denominador 2. Multiplicar com 2. É quanto? É 4. E 5 vezes 2 é 10. Então, a fração aqui é 10 dividido por 4. Vamos fazer a mesma coisa de novo. Por exemplo, com 5. 4 vezes 5 é 20. E 10 vezes 5 é 50. De novo, a mesma coisa com 5, por exemplo, de novo. Agora, para ter um denominador com 100. Porque 20 vezes 5 é 100. E 50 vezes 5 é 250. E talvez isso é o final que você precisa. De novo, qual é o máximo divisor comum dessa fração agora no final? Você multiplica de novo os números que você usou antes. Então, aqui 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 5 é 10, e 10 vezes 5 é 50. E agora o máximo divisor é 50. E agora, pensando de volta, o máximo divisor é 50. Então, essa fração aqui, dividido por 50, o simplificar como 50, você dividir os dois números como 50. 250 dividido por 50 é 5, que temos aqui no começo. E
centos dividido por 52. E assim você pode simplificar essa fração de novo e ir o caminho de volta. Isso foram 2 exemplos como ampliar uma fração. Você vai precisar isso muito com cálculos de frações. Eu vou mostrar mais vídeos no futuro no meu canal, como adicionar frações diferentes, e assim você vai entender que isso é importante e o básico para calcular com frações. Muito obrigado por estar aqui. Eu espero que agora a simplificação e como ampliar frações é mais claro para vocês. No futuro vai ter mais vídeos sobre frações. Então siga meu canal, escreve nos comentários o que você quer saber mais específico e boa sorte na sua próxima prova. Tamo junto e até a próxima.